Nossa cordial saudação, nosso boa noite a todos os irmãos presentes. Vamos receber o pastor e os auxiliares do culto de hoje, cantando, quem puder, de pé, o primeiro hino, Celebrai, de todas as tribos, povos e raças. Boa noite, irmãos. Podem sentar-se um momento. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a esse momento de culto, e que nosso coração esteja, de fato, presente em espírito e em verdade. Quanto mais problemas nós tivermos, quanto maior for a dor do nosso coração, maior também será e terá sentido esse momento de culto na nossa vida, pois Deus age pelo Espírito Santo em cada um de nós. Ele transforma o nosso coração. Que seja um momento de fato de edificação espiritual para cada um que aqui está. E também a todos que acompanham o culto pela internet, nós queremos saudá-los na paz e no amor desse Deus Todo-Poderoso. Se vocês tiverem algum agradecimento, algum pedido a fazer, vão fazendo no decorrer aí do culto, até o momento da oração geral, e nós estaremos incluindo vocês em nossa oração. Irmãos, nós temos assim um momento hoje, um culto um pouco, podemos dizer, todo ele voltado sobre o salmo desta noite, o Salmo 150. E para isso eu convido que abram a Bíblia de vocês no Salmo de número 150. Que o Espírito Santo esteja sempre em nosso coração, nos dando a sabedoria lá do céu. Nós precisamos
da sabedoria desse Deus que tem o poder, de fato, de colocar a sabedoria em nosso coração. A sabedoria do céu não quer ficar somente na nossa mente, mas quer descer ao nosso coração. Salmo 150. Vamos fazer a leitura em conjunto? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o a sua trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com alufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que motivos nós teríamos hoje para louvar ao Senhor? Quando nós olhamos à nossa volta, tantas coisas acontecendo, tanta dor ao nosso redor, e talvez dentro da nossa casa. O Salmo ele começa com uma palavra, aleluia. Muitas vezes se usa essa palavra, mas nem se sabe o que está dizendo exatamente. Aleluia significa louvado seja Yahvé. Louvado seja o Senhor. Esse Deus que diz lá no Antigo Testamento, eu sou o que sou. Outra palavra que é interessante nós pensarmos é no termo louvar. O que esse verbo diz para vocês? O que esse termo, essa palavra diz ao seu coração quando você diz e é convidado a louvar ao Senhor? O que passa na sua mente? O que nós compreendemos com essa palavra? E olha que louvar significa elogiar, enaltecer, colocar alguém lá em cima. Significa gabar. É gabar mesmo. Aprovar, confirmar com elogios. Elogiar-se, gabar-se, vangloriar-se, bendizer, enaltecer, exaltar e glorificar. Tudo isso significa a palavra louvar. E o sentido do Antigo Testamento, ele tem um sentido que até aqui não foi falado, que é fazer ruído, fazer barulho. Quando você faz barulho para chamar alguém, é exatamente isso, você está chamando, você está fazendo um barulho. E esse é o termo que traz muito sentido também de agradecer. O Novo Testamento ele tem o termo muito agradecer ao Senhor. Então agradecer, fazer ruído, bendizer, significa tranquilamente a palavra louvar. E ele diz, louvai a Deus. Então ele está dizendo quem merece o nosso canto, quem merece o nosso respeito, quem merece que nós abrimos a nossa boca e bendizemos, que nós gabamos, nós podemos gabar a Deus, nós podemos falar dele todas as maravilhas do mundo que nós ainda não vamos expressar exatamente o que Deus é.
Esse é o Deus que nós adoramos, que nós bendizemos, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fora dele não existe Deus vivo. Fora dele não há outro Deus. E como diz até mesmo o Salmo 115, os outros têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, este é o que merece ser invocado, adorado e glorificado. Então, irmãos, eu quero fazer um convite a vocês, muito especial, que nós louvemos o nosso Deus com o próximo hino. Louvem ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês estão com o coração quebrantado, coração dolorido, mas louvem esse Deus, bendigam a Ele, falem bem dEle, porque não é Ele que nos trai. Quando há erros, somos nós que traímos a Deus, nós que pecamos contra Ele. O Salmo, ele levanta uma questão bem interessante, onde nós podemos louvar esse Deus. E ele diz, no santuário e no firmamento.
Santuário, hoje está muito presente, e a gente afirmou isso muitas vezes, que nós louvamos o nosso Deus aqui, no templo, como também louvamos Ele em nossa casa através da internet. E Deus, Ele se faz presente tanto aqui como lá. Mas é interessante nós pensarmos que, quando eu estou presente no templo, eu sempre recebo algo a mais, o que eu não tenho em casa. E aí, quem sabe, vocês mesmos vão poder observar e dizer o que vocês têm aqui de diferente do que têm em casa. Mas ele também usa o termo firmamento. No santuário, que é a casa consagrada ao Senhor, e no firmamento. Isso significa em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É claro que nós temos esse templo, essa casa, consagrada ao nome do nosso Senhor. Foi aqui que os nossos pais construíram para honra e glória e foi dedicado a esse Deus. Aqui queremos invocá-lo em espírito e em verdade. Por isso nós vamos nos unir para que aqui de fato seja feita a vontade de Deus. Esta casa foi consagrada para se pregar a palavra de Deus, o que Deus quer que seja pregado, e não o que eu quero ou o que vocês querem, mas o que Deus quer. E é nesta casa então que Ele quer ser invocado. Quando nós pensamos em invocação, é chamar a atenção de Deus para que Ele preste atenção à nossa oração, ao nosso louvor, que Ele escute as nossas orações. E sobre invocação tem 2 versículos muito importantes que eu quero destacar, que diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E o outro versículo: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Invoquemos ao Senhor, irmãos. Vamos nos colocar diante dEle, chamar por Ele, para que Ele de fato esteja entre nós neste momento. Nos coloquemos em pé. Nós vamos seguir com a invocação assim como está projetado. Em nome de Deus Pai, que fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Em nome de Deus, Filho, o Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou e salvou dos pecados, da morte e do poder do diabo com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé.
Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti rendemos este culto e sobre nós invocamos a Tua bênção. Amém. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. Podem sentar-se, irmãos. Antes eu já perguntei, para provocar um pouquinho a mente de vocês, quais são os motivos que você tem e que você apresenta para o mundo, nem para Deus, mas quais são os motivos que você apresenta lá fora para o mundo para louvar a Deus? Porque eu tenho certeza que vocês são questionados lá fora. Eu tenho certeza que a fé de vocês é colocada em choque ou em xeque muitas vezes lá fora. Não, porque se Deus existe, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Quer dizer, a gente já está cansado de ouvir e de responder a mesma questão. Mas vamos pensar nós agora aqui. Quais são as razões que nós temos para louvar o Senhor? O versículo 2, de uma forma bem resumida, ele responde isso. Ele tenta responder a pergunta, dizendo: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Poderosos feitos. Então, olha para o passado, na sua vida. Quais foram os poderosos feitos que Deus fez por você? Quantas coisas Deus cuidou para você? Quantas coisas Ele te deu? Quando eu penso em poderosos feitos, não há como não olhar lá no início do mundo e ver que esse Deus criou o mundo do nada. E eu pergunto para vocês, quem seria capaz de fazer isso? Os outros que estão por aí, é só papo. Só tem teorias. Agora, a Escritura responde para nós. Esse Deus criou todo. Isso é algo, realmente é um ato poderoso, onde Deus falou e as coisas passaram a existir. Quando o homem pecou, Deus não disse: agora eu quero que vocês se lasquem no inferno. Deus não disse isso. Mas no mesmo dia, Ele prometeu ao homem enviar um Salvador. Deus se importou com o ser humano. Outro ato muito grande, libertou o povo do Egito depois de 430 anos lá, preso como escravos. Cuidou desse povo no deserto. Outro ato, olhem os profetas que foram enviados em todo o Antigo Testamento. Olha a palavra que foi escrita lá pelos apóstolos. Quantos atos poderosos nós poderíamos listar? A sabedoria de Salomão, a sua sabedoria. E eu não estou falando da sabedoria humana e do mundo, mas eu estou falando da sabedoria do céu. Quantas vezes Deus disse: eu vou enviar o Salvador, e Ele cumpriu essa promessa, Ele enviou o Salvador. Isso não é um ato poderoso? Em Jesus todas as coisas não estão resolvidas na nossa vida? Nós não temos em Cristo o caminho, a verdade e a vida? Nós não temos em Cristo o perdão dos nossos pecados? A paz que tantas vezes nós clamamos pelo Senhor e nos foi dada por meio desse Espírito Santo? Temos o texto do Salmo 32:5 que disse assim:
Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Fora Jesus e fora Deus aqui, me diz quem mais pode tirar a culpa do seu pecado? Apresenta pelo menos uma opção. Só uma. Não tem. Não tem. Não há outro lugar. E por isso, irmãos, a exemplo do salmista, nós também queremos confessar a Deus os nossos pecados, abrir o nosso coração para que nós também possamos olhar para o mundo e dizer: olha, Deus acabou de fazer uma grande coisa na minha vida, um grande feito de Deus que só Ele tem o poder de fazer. Ninguém mais tem o poder de fazer, nem eu não consigo limpar o meu coração, mas Deus pode. E eu quero que nós nos preparemos para a confissão dos nossos pecados, e assim que terminar o hino, quem quiser e puder, convido para que nós nos ajoelhemos diante desse Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que em toda a história da humanidade tem feito maravilhas, com toda a humildade e completamente arrependidos, nos colocamos em Tua presença para confessar os nossos pecados. Confessamos tudo a Ti, Senhor, sem tentar esconder nada de Ti. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma ao Senhor. Não temos condições de fazer uma lista dos pecados, porém, Tu que sabes de todas as coisas, nos perdoe até mesmo pelos pecados esquecidos. Confessamos juntamente com o salmista: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Chegamos na Tua presença em nome do nosso grande advogado, Jesus Cristo, pelo qual temos a redenção eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que abriu o seu coração diante desse Deus Todo-Poderoso, como ministro do Evangelho, chamado e ordenado, eu digo: fiquem em paz, pois Deus acaba de perdoar todos os vossos pecados. Eu anuncio esse perdão em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que grande feito nós podemos falar para o mundo ali fora já. Porque com o perdão de Deus vem a paz. Nada melhor do que nós estarmos em paz com Deus. O mundo pode querer fazer guerra contra os cristãos, mas está tudo certo, está tudo bem. Estando em paz com Deus, nós temos tudo o que precisamos. O versículo 2, ele continua dando algumas razões para nós louvarmos o Senhor. Ele diz: louvai-o consoante a sua muita grandeza. Tenho certeza que vocês poderiam aqui citar muitas coisas que comprovem a grandeza de Deus na sua própria vida. Talvez saúde, o que nós tantas vezes intercedemos diante desse altar aqui, por vocês, talvez por vocês. E vocês têm saúde. Livramento de um acidente, talvez de um assalto ou de assaltantes, né? Proteção para sua casa, porque nós já estamos há 1 ano e meio da pandemia, e talvez a sua casa ainda não foi atingida, e mesmo quando se ela tivesse sido atingida, isso não significa que Deus perdeu a sua grandeza, mas Ele esteve lá com vocês nos momentos difíceis. Educação dos filhos, vida eterna aos que creem em nome de Jesus. Quanta grandeza nós temos para falar do mundo. Uma das muitas grandezas de Deus, por mais de 4.000 anos já, a Escritura, por mais de 4.000 anos, podemos dizer 5.000 anos. Vocês sabem o que é um escrito durar todo esse tempo? Enfrentar perseguições, enfrentar tempestades, enfrentar umidade, enfrentar cupim e tantas outras coisas que podem acontecer com a palavra, com o papel. E por todo esse tempo a palavra de Deus chegou até nós. Você acha que isso não é uma grandeza? Eu até acho que nós tratamos a Escritura Sagrada
às vezes nem com todo o carinho que ela merece. Talvez porque temos demais hoje. Então nós pensamos que, não, eu vou comprar mais uma Bíblia em casa. E aí começamos a empilhar e talvez jogar num canto, já não dá mais importância a ela. E muitas vezes até nem a abrimos e lemos. Alguns até a utilizam de forma errada, acham que simplesmente deixar aberto a escritura dentro de casa, ela vai trazer bons fluidos para casa. Daqui só vem coisa boa se você vai lá e lê. A presença da Bíblia sem fé é um simples livro, mas ela para nós é palavra de Deus, e ela cruzou tudo isso. E quando nós olhamos para ela e olhamos para o mundo e perguntamos: Senhor, será que a tua palavra está desatualizada? Então eu olho para o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, a Bíblia tem resposta para tudo. Ela responde para você, ela tira suas dúvidas. E o que ela não tira, e se ficar alguma dúvida, isso não vai fazer falta para a sua salvação eterna, podem ter certeza disso. Não é aquela parte, aquela dúvida que você tem que vai te conduzir ao inferno, podem ter certeza disso. Então a Escritura Sagrada, ela enfrentou, e é uma grandiosidade do nosso Deus. Isso demonstra o poder que Ele tem para cuidar aquilo que nós talvez não sabemos cuidar. E eu quero ir um pouquinho mais hoje com a tecnologia, que muitas vezes eu acho que atrapalha, mas hoje com a tecnologia a Escritura Sagrada nunca mais será perdida, porque nós conseguimos salvar ela, mandar ela para tudo que é lugar, enfim, se quisesse aniquilar hoje a Escritura, é praticamente impossível. Mesmo quando tinha só ela por escrita, foi impossível Satanás consumir com ela, e ela chegou até os nossos dias. Então, irmãos, façam uso desta palavra na sua casa, e é esta palavra que nós queremos ouvir neste momento, e em preparação para as leituras do nosso culto, nós vamos cantar o próximo hino. A palavra
Ele até canta: meu tesouro deve ser. Quem sabe podemos dizer assim: eu quero que seja o meu tesouro. Você escolher que a Escritura Sagrada seja o seu tesouro particular, que ela te acompanha em todos os lugares e em todos os momentos da sua vida. Nós queremos ouvir a primeira leitura, o texto de 1 João 4, 1 a 11. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 11. 1 João 4, do 1 a 11, conforme anunciado pelo pastor: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Até aqui a leitura. Irmão, só chamar a atenção ali no primeiro versículo, ele diz assim: antes provai os espíritos se procedem de Deus. Como é que você vai provar um espírito? Uma pessoa que chegar na sua casa e falou, Deus disse. Como é que você vai saber se o que ele disse procede de Deus? Você vai provar o espírito dele com a palavra, tá? Por isso que é importante você conhecer a palavra. Porque se ele anunciar com outro espírito, vocês vão perceber que não procede de Deus. Então, provar os espíritos significa conhecer a palavra e poder falar dela para as pessoas. A próxima leitura, o texto de João 15, 1 a 8. Este é o evangelho da noite. João 15, 1 a 8, sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que bacana! A forma de nós provarmos os Espíritos é nós permanecermos em Cristo, sem dúvida nenhuma. Irmãos, diante das leituras, nós queremos confessar a nossa fé, de acordo com o credo niceno, como será projetado. Nos coloquemos em pé. Creio em um só Deus, podem sentar-se, irmãos. Que grandiosidade, que maravilha nós podermos abrir a Escritura e ler, ser alimentado por esse Deus através desta palavra. E eu tenho certeza que cada um de vocês, quando acolhem esta palavra no seu coração, você tem fortalecimento de fé, você tem orientação, você ganha, na verdade, uma firme fé para continuar neste mundo diante dos problemas. Peço à nossa recepcionista para trazer os pedidos de oração aí. Uma outra maravilha, irmãos, do nosso Deus, que mostra a sua grandeza, é o fato de nós podermos orar, falar com Deus, obrigado, abrir o coração, dizer para Ele: Senhor, eu estou feliz, eu agradeço, eu te louvo por isso, por aquilo, mas também poder dizer: Senhor, eu estou preocupado com as coisas que eu vejo acontecer à nossa volta. Eu vejo o mundo, eu vejo o meu país e então eu me preocupo com ele. E saber que esse Deus, então, Ele escuta a nossa oração é algo fantástico. O texto
de Jeremias 29, 12, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quem de vocês já precisou de sentar com alguém, de poder jogar para fora o que está no seu coração, o que te preocupa? Quando nós temos uma pessoa que pode sentar conosco despreocupada, simplesmente dar atenção àquilo que nós queremos falar, como é bom. E quando a gente termina a nossa conversa, a pessoa agradece ou você agradece e você sai diferente diante daquele momento, porque você teve alguém que ouviu você, alguém que olhou nos seus olhos e prestou atenção no que você queria dizer, alguém que te entendeu, alguém que conhece as tuas aflições agora. E assim é o nosso Deus. Ele quer que nós abrimos o nosso coração, que nós falemos com Ele. E nós queremos falar, nós queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 26, Alcemir Borges da Silva, Damião Mundim Barbosa Garcia, Graciele Bagum Leci Kempin Ebert. Dia 27, Júlio César Meloni Monteiro. Dia 28, Carlos Roberto Vergilato, Larissa Santos Kempin. Dia 30, Eduardo Melo Fernandes, Sidney Rogério Pereira. Dia 1, Fernanda Barbosa Rocha, Luísa Pereira Silva. Dia 2, Amado Ninck Fernando Moreira Prado dos Anjos e Josiana Cardoso Gomes Heller. Também temos mais. Queremos agradecer a Deus. Algumas semanas nós pedimos pela Renata Rigo e hoje ela saiu do hospital. Estava entubada. Edinalda Mutz agradece a cirurgia bem-sucedida no olho de seu pai Adilson e agradece seu aniversário de batismo no dia 2/5 e confirmação no dia 1/5. Datas importantes aí. Enfermos, Erivelton Cardoso, que está internado no hospital regional. Dona Petrolina, também queremos orar por ela. Queremos orar pelos enlutados, especialmente a família Serafinha e o esposo da Etel, nosso irmão aí da congregação, que na segunda-feira faleceu a mãe dele. Nós oramos por ela, por eles no sábado passado, mas Deus achou melhor levá-los. A Dona Maria Serafim, e ontem à tarde faleceu o Wanderson Serafim, o irmão do Vandori. Então queremos orar por esta família. Agradecer e orar pelo dia do trabalho. Tantos que têm trabalho estão reclamando e muitos que gostariam de ter estão por aí em busca de um. E agradecimento também por Maria e Armando Estrei vencerem o Covid e estão em casa. Ari e Alcineia Estrei estão internados em tratamento, mas estão bem. Temos também aqui alguns pedidos da internet. Eliane Krauser pede oração para o seu amigo Sidney, que foi transferido para Porto Velho com Covid. Ruth Mutz pede oração pelo aniversário dos seus netos José Otávio, dia 7, faz 2 anos, e Heloísa Gabriele, dia 10, faz 4 anos. Fábio Oliveira pede oração para o seu cunhado Erivelto Cardoso, que está internado em tratamento contra a Covid. Emma Klippel pede oração pelo aniversário da sua neta Alice Frederico, no dia 29. Amélia Estrelo Krause pede oração em favor da sua família e também pelo seu sobrinho Leonildo, que está ainda se encontra na UTI, e para o seu amigo que foi transferido para Porto Velho. Edson de Oliveira pede oração para o senhor Djalma e Geralda. E Dilma Frederico pede oração para a sua família. Queridos irmãos, que grandiosidade é o nosso Deus, que grande poder.
para ouvir os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. E nós vamos cantar o próximo hino, e cada um de vocês, após cantarmos este hino, pode ficar à vontade, mas estejamos em plena confiança diante desse Deus que tem poder para fazer maravilhas. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Querido Deus, sentar diante de Ti, estar em pé diante de Ti, ajoelhado diante de Ti, como isso agrada o nosso coração, como isso é maravilhoso para nós, porque mostra o Teu poder, mostra o Teu amor, mostra que o Senhor se importa conosco, o Senhor ouve a nossa oração. Todo o clamor que é feito em nome de Cristo sobe diante de Ti, chega ao seu coração. E nós cremos de fato, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Te agradecemos imensamente porque o Espírito Santo nos convenceu a louvarmos o Teu nome, a bendizermos o Senhor, a vir ao Teu santuário, também em louvar o Seu nome em todos os lugares. O Senhor é imenso. Se nós quiséssemos medir a Sua grandeza,
certamente nós não conseguiríamos, porque a tua grandeza ela é maior do que a nossa mente consegue alcançar. O Senhor não cabe dentro de nós. Por isso, louvamos e bendizemos o Senhor, por ser esse Deus que nos criou, nos conhece perfeitamente, sabe das nossas aflições, sabe dos nossos motivos de alegria. Pai, agradecemos pelos aniversariantes da semana. Como é bom poder olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Como é bom poder ver que cada passo dado foi pelo Teu Espírito Santo que esteve nos conduzindo no caminho da vida. Nós oramos, Pai, e pedimos por todos os aniversariantes, até mesmo aqueles que resolveram se afastar de Ti, que o poder do Teu Espírito os traga de volta para estarem conosco, tanto nesta congregação como também com todas as congregações onde o Teu povo se reúne. Nós agradecemos, Pai, imensamente por ter ouvido a nossa oração com relação a Renata, que hoje recebeu alta. Nós nos unimos em oração com a Edinalda, agradecendo pela cirurgia bem-sucedida do seu pai Adilson e também pelo aniversário de batismo e confirmação, datas importantes na nossa vida que mostram o quanto nós Te amamos e que nós fomos de fato atingidos pelo Teu poder. Nós queremos agradecer, Pai, também pelo retorno ao seu lar de Dona Maria e o Armando Estrei, por vencerem o Covid. Ao mesmo tempo, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas enfermas, seja lá qual for a enfermidade que elas têm, colocamos todos eles diante de Ti. Oramos pelo Ari e pela Alcineia Estrei, que estão internados. Oramos pelo Irivelton, que foi conduzido ontem à UTI do Hospital Regional. Esteja com ele, o guardando, o protegendo, tanto a ele como todos os demais enfermos, especialmente fortalecendo a fé, o coração, na certeza de que tudo será feito de acordo com a Tua vontade. Nós também queremos nos unir em oração pelos pedidos que vieram dos nossos irmãos lá do seu lar, a Eliane Krauser, Ruth Mutz, Fábio Oliveira, Emma Klippel, Amélia Streloff, Edson de Oliveira e Dilma Frederico. O Senhor sabe todas as aflições, todas as alegrias do coração deles, e colocamos cada lar, Pai, diante de Ti, em plena confiança, sabendo que o Senhor fará e conduzirá a vida do seu povo da melhor maneira. Ouve a oração de cada um deles, Pai, e atenda-lhes de acordo com a Tua vontade. Entregamos também diante de Ti todos os trabalhadores, todos os seres humanos que precisam de um trabalho. Em primeiro lugar, agradecemos pelo nosso trabalho, porque o trabalho edifica. O trabalho foi colocado pelo Senhor antes mesmo da queda em pecado. O homem já trabalhava lá. Só que depois da queda, o trabalho começou a ficar penoso. O trabalho começou a ficar difícil. E hoje nós Te agradecemos por aqueles que têm trabalho. Mas também colocamos aos Teus cuidados aqueles que estão em busca de um trabalho, para que eles também tenham o seu sustento de forma digna, especialmente os pais de família que têm seus filhos para sustentarem. Dê a eles, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, um trabalho. E diante disso nós pedimos que dê sabedoria aos nossos governantes para governarem em prol do povo. Entregamos aos Teus cuidados todas as famílias enlutadas, de uma maneira muito especial a família Serafim, pois na segunda o Senhor levou Dona Maria Serafim e ontem o Wanderson Serafim. Esteja
com esta família, Pai, pois perder entes queridos, 2 em uma semana, com certeza o coração fica quebrado, o coração fica dolorido, bate a saudade, bate a dor e, enfim, muitas vezes o ser humano perde o caminho. Mas esteja com o Teu Espírito Santo consolando, fortalecendo tanto esta família como todos os demais. Nós entregamos eles aos Teus cuidados, pois o Senhor é fiel e certamente, Pai, estará conduzindo os passos de cada um. Nós oramos tudo isto em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Espero que tenham colocado tudo diante do Senhor, em plena confiança, na certeza de que Ele vai conceder a vocês aquilo que for bom para cada um. Podem ter certeza disso. A outra grandeza de Deus que mantém o seu povo firme. Pensem que desde a queda em pecado, Deus depois teve o seu povo. E Deus nunca abandonou esse povo. Esse povo, ele sempre permaneceu, mesmo sendo caçado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, esse povo permaneceu firme. E nós devemos muito aos nossos pais, que sempre pregaram o Evangelho, que não mediram esforços, pais que suaram, pais que oraram, pais que batalharam de todas as formas para levar o Evangelho adiante. A Santa Ceia é outra grandiosidade do nosso Deus. Ali há uma íntima comunhão entre o seu Salvador com cada um de vocês, com o seu povo. Deus disse, Jesus naquele dia que instituiu a Santa Ceia, Ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. De forma visível vocês vão receber, ou nós recebemos, pão e vinho. Mas o que vem junto com isso de forma sobrenatural é corpo e sangue do Senhor. E é para quê? Para fortalecimento da nossa fé. É para continuar firmando nosso coração no caminho da vida, para que vocês não desistam, para que o povo de Deus não desista diante das dificuldades. Talvez essa família que perdeu 2 entes queridos em uma só semana, talvez teria motivo para reclamar. Mas não. O coração firmado no Senhor através da Santa Ceia sempre vê motivos ainda para louvar e bendizer o Senhor. A Santa Ceia chegou até nós com muita dificuldade, com muito sacrifício, e nós temos que valorizar, nós temos que aproveitar esses momentos que nós temos para crescimento espiritual. E todas as vezes que nós celebramos esta ceia, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha de novo. Então, irmãos, para que nós assim possamos também receber essa grandiosidade de Deus através do pão e do vinho, nós vamos cantar o próximo hino. Amoroso nos convida, Cristo para a comunhão, e oferece
Nós vamos, neste momento, em conjunto, fazer a oração do Pai Nosso. Nos coloquemos em pé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que vocês o comerem, em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que foi derramado em favor de todos vocês para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória minha. Amém. Queridos irmãos, que o nosso coração esteja sedento por esse alimento espiritual, que nós creiamos nas palavras de Jesus dado e derramado em favor de vós, e que de forma sobrenatural nós vamos receber o próprio Cristo, e Cristo vai estar conosco todos os momentos. Que Deus abençoe assim o participar de vocês. Enquanto a mesa do Senhor é preparada, vocês podem sentar-se, depois em uma fila só, tá pessoal? Uma fila no centro aí do corredor, poderão também participar conosco da ceia do Senhor. É pão dos escolhidos, o corpo do Senhor, é vida dos remidos, o sangue redentor, o pão do mundo insano, riquezas a fartar ao coração humano, não poderá saciar. Teu corpo nos foi dado e o sangue teu, Jesus, por todos derramado em remissão na cruz. Sacia-nos a fome na ceia sem igual. Só acha paz quem come o pão celestial. Nos coloquemos em pé. Que este corpo e este sangue de Jesus vos fortaleçam e vos preservem nesta fé para a vida eterna. Vão em paz, pois o Senhor Jesus está com cada um de vocês. Amém. Demos graças ao Senhor e oremos. Amado Deus, de coração nós te agradecemos por sermos fortalecidos, por pelo Senhor vir ao nosso encontro em íntima comunhão com cada um dos comungantes. Abençoa o teu povo, Pai, para que continuem firmes, trabalhando, sendo dedicados ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, podem sentar-se um momento.
Um outro grande feito do nosso Deus é que Deus nos torna os seus parceiros na missão. Pensemos assim, nós pecadores, fracos, com todos os defeitos, Deus nos chamou e nos tornou seus parceiros. Em 1 Pedro 2,9 está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos torna sacerdotes, companheiros. Que grande privilégio, irmãos. Nesse mundo, Deus olha para nós com a sua misericórdia e diz: vocês são importantes. Agora eu quero usá-los, quero que vocês sejam minhas ferramentas no trabalho. E o Salmo 150, ele ainda continua dizendo: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. A ideia é: tudo o que existe pode ser usado para louvar ao Senhor. Os instrumentos todos podem ser usados pelo Senhor. E aquela mesma ideia que nossos pais trabalharam, suaram, ofertaram, ajoelharam, lutaram, pregaram o Evangelho, agora é nossa vez. Agora é nossa vez. Nós vamos fraquejar? Nós vamos dizer que isso não foi importante? Ou nós vamos nos dar as mãos e lutar? Tudo custa dinheiro. Até mesmo pregar o Evangelho custa. A programação que vocês acompanham pela internet tem que ser paga. Então tudo custa. E é por isso que nós queremos nos unir para continuar ofertando com alegria ao nosso Deus, porque ser parceiro de Deus na evangelização é uma grandiosidade do nosso Deus. Lembramos, irmãos, nós vamos fazer a nossa oferta agora, lembrando que uma parte da oferta de prato desta noite ainda será destinado para a hora luterana. Que Deus abençoe assim o nosso ofertar. Amém. Só pra vários jovens na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa
Queridos irmãos, nós estamos nos aproximando ao final do nosso culto. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos a todos vocês pela presença, aos visitantes do nosso culto, sejam sempre muito bem-vindos. A todos que acompanharam o culto pela internet, agradecemos a participação de vocês, ao Christopher que trabalhou na transmissão, à nossa banda de hoje, aos recepcionistas, auxiliares da ceia, o nosso agradecimento. Irmãos, rapidamente os avisos são os seguintes: amanhã cedo, 8 horas, culto no bairro Liberdade, 19 horas, um momento devocional pelo Facebook. Terça-feira, o programa de rádio às 19 horas. Quarta-feira, o culto online. Quinta-feira, um momento devocional. E sábado, instrução de confirmando. E às 19 horas, também o nosso culto. Presidente, tudo certo? Então, esses são aí, ou tem algum outro recado que eu esteja esquecendo? Tá. Boa noite a todos. As servas das congregações de todo o distrito, nós estamos participando de um projeto da capelania hospitalar junto ao pastor Adriel. E essa semana nós vamos receber essas plantas. Cada serva, assim nós colocamos no grupo já estão sabendo, né? Para cada uma fazer uma mudinha, uma plantinha e trazer aqui na igreja, porque na semana que vem o pastor Adriel, juntamente ao pastor Valmir, irão entregar essas flores, essas plantas, para as mães lá no hospital. Então, com todo cuidado, com todo carinho, eles estarão entregando do lado de fora, algum parente, alguém que está lá, para as mães que estarão lá no hospital. Ok? Então, segunda-feira, agora, nós estaremos já recebendo as plantinhas aqui na igreja, para, na quarta-feira, né, pastor, entregar ao pastor Adriel. Ok? Então, servas, a partir de segunda-feira já podem trazer aqui na igreja. Tá? Obrigada. Fique com Deus. Temos ainda só o slide aí de que é da ação social, sempre lembrando disso, né? Enfim, irmãos, quero terminar o nosso momento de culto, ainda falando deste Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, um convite para a missão. Eu, vocês, todos, convidados para a missão. Todo ser que respira, é claro que nós poderíamos falar da natureza toda, mas vamos pensar especificamente no ser humano. Cada ser humano precisa ouvir a palavra de Deus, precisa conhecer esse Deus, precisa amar esse Deus, ser perdoado por esse Deus em Cristo Jesus. Até nós temos o lema da nossa igreja deste ano: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Olha que grandiosidade do nosso Deus. Neste culto nós fomos perdoados dos pecados, Ele se fez presente no nosso culto. Nós fomos abençoados pelos meios da graça, palavra e sacramentos, onde Deus agiu no coração de cada um de nós. E agora nós queremos ir para casa. Mas lembrem de 1 Pedro 2,9, vocês são importantes, vocês são a boca de Deus agora, lá fora, a proclamar esse evangelho que é maravilhoso. Para nós irmos em paz, queremos pronunciar, queremos que Deus abençoe vocês agora. E nesse momento eu quero convidá-los a se colocarem em pé e a receberem a bênção do Senhor. Que esse salmo ele faça parte da vida de vocês, que nós todos os dias encontremos motivos e razões para louvar, para falar bem
e glorificar esse nosso Deus diante do mundo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém.